Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adana Amâncio e eu tô aqui para ajudar você que é cabeleireiro iniciante ou você que é cabeleireiro também e já tem alguns anos aí de profissão. Hoje a gente vai falar sobre colorimetria e eu vou ensinar para você como você entrega para sua cliente o resultado de uma cor perfeita. Para isso a gente precisa estudar colorimetria e para estudar colorimetria a gente tem que entender alguns pilares, que na minha opinião são pilares importantíssimos para a gente dar início aí nesse estudo das cores que é colorimetria. Lembrando que colorimetria, ela serve tanto para nós, profissionais da beleza, quanto para outras profissões, arquitetura, marketing digital, publicidade, moda, tá? Mas vamos focar aqui no nosso dia a dia, que é cabelo. Eu tenho certeza que você, profissional, precisa entender de colorimetria, porque colorimetria, cor, o serviço de cor é responsável por pelo menos aí 60% a 70% do faturamento, quando não 90%, 100% do faturamento de um salão, tá? E você precisa entregar esse trabalho de forma espetacular. Você precisa entregar a cor perfeita para suas clientes. Vamos lá, o primeiro passo, o primeiro pilar para se entender um pouquinho sobre colorimetria é entender um pouquinho sobre cor primária e cor secundária. É algo que a gente aprende lá atrás, né? Na infância, a gente começa a aprender cor e a gente já entende o que é cor primária e cor secundária. E o que é cor primária? Muita gente não sabe, mas são três cores que a partir dessas três cores, misturadas às outras cores, que são as secundárias, elas formam as terciárias, que misturada com as outras cores, vai formando todo esse infinito mundo de cor que a gente tem hoje, tá? E por que é importante nós, profissionais, entender e estudar colorimetria e conhecer sobre cor? Simplesmente para entender cada caso que senta na nossa cadeira de cor. São vários. Cada cliente vai vir com uma dor, né? Cada cliente vai te trazer um cenário diferente. Uma tem raiz crescida com branco, a outra tem raiz crescida com reflexo que ela não gosta. A outra tem o comprimento de uma cor, as pontas de outra, a raiz de outra. A outra cliente tem, assim, uma quantidade de brancos enorme, que a hora que você aplica a cor, você sempre tem uma transparência. Por que que isso acontece? Porque não está existindo neutralização. Então, é importante você entender esses pilares que são básicos e bases para entender o resto sobre cor. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro passo para entender isso é entender o que é cor primária e cor secundária. Básico, né? Então nós temos as três cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Essas cores juntas uma com a outra de forma igual, ou seja, metade de uma cor, metade de outra, nós temos as cores secundárias. Então, o amarelo com o vermelho eu tenho laranja, o azul com o vermelho eu tenho o violeta e o azul com o amarelo eu tenho verde, tá? Por que eu tô falando sobre isso? Porque isso aqui é a base de algo que vai nos guiar para entender o que é que vai acontecer quando chegar um cabelo e eu preciso neutralizar esse cabelo, eu preciso esconder esse cabelo. Isso é a base da estrela de Oswald, que foi um estudo, um físico que estudou sobre as cores e chegou nessa estrela aqui. A partir dessa estrela aqui a gente já começa a entender qual cor neutraliza a outra. Então, como que a estrela funciona? Eu tenho aqui na parte de baixo as minhas cores quentes e eu tenho na parte de cima as cores frias. A partir disso, a estrela vai me guiar como neutralização. E como que funciona a estrela na neutralização? Como um espelho, o oposto, ou seja, o complementar. Tudo que eu tenho de um lado, o oposto neutraliza. Então, se eu tenho vermelho, o verde neutraliza. Se eu tenho laranja, o azul neutraliza. Se eu tenho o amarelo, o roxo neutraliza. Mas por que eu preciso saber disso? Porque quando chega uma cliente que está com reflexo, que ela não gosta, é aqui que a gente vai encontrar a resposta e a fórmula da cor que eu vou montar, ok? Então, se eu tenho uma cliente que ela tá com o loiro dela muito amarelo e ela não quer esse amarelo, qual cor eu tenho que entrar? Roxo, tá? Porque aí vai acontecer uma neutralização de cor e ela vai passar a enxergar o loiro que ela quer. Por quê? Porque eu neutralizei, eu basicamente escondi totalmente a cor que ela não deseja. Juntando todas essas cores, eu tenho uma única cor.
marrom. O marrom é a junção de todas essas cores aqui juntas, tá? Se eu juntar verde com amarelo, com laranja, com vermelho, com roxo e com azul, eu tenho uma cor marrom, que é neutro, ok? Muito bem. Sabendo disso, agora a gente precisa entender um pouquinho sobre mais dois pilares da colorimetria: altura de tom e fundo de clareamento. A altura de tom são as bases, né? As bases naturais ou as bases cosméticas. O que são as bases? Preto, castanho, castanho claro, loiro escuro, loiro, loiro claríssimo, tá? Nós temos aí do 1 ao 10 de altura de tom. Sempre que eu falar em altura de tom, eu estou falando nessa altura aqui, ou seja, do preto ao loiro claríssimo. Além disso, nós temos o fundo de clareamento. E o que é o fundo de clareamento? É a cor revelada embaixo da altura de tom. Vamos ao exemplo? Eu tenho um cabelo que é castanho claro, e aí eu aplico lá o meu pó descolorante, né? Eu faço a mistura lá, vou fazer mecha. E aí eu aplico o pó descolorante. Quando eu aplico o pó descolorante no castanho claro, primeira cor revelada, né? Esse castanho claro ele vai sair. O pó descolorante ele vai retirar esse castanho claro. A minha primeira cor revelada seria o vermelho alaranjado. E aí eu quero chegar num 9, num loiro muito claro. Então, eu vou enxergar no cabelo da minha cliente um amarelo claro. Então, eu tenho aqui, ó, fundo de clareamento, tanto na coloração quanto na descoloração. A diferença é que na coloração também vai ter o fundo de clareamento, mas ela vai ser neutralizada com a cor da sua coloração. Então, se você escolher um marrom vermelho, um marrom avermelhado, eu vou ter o fundo de clareamento, mas esse marrom avermelhado ele vai entrar e vai neutralizar esse fundo aqui. Nas mechas, eu consigo enxergar isso daqui quando eu tiro o pó descolorante. Então, eu vou enxergar o vermelho alaranjado, eu vou enxergar o alaranjado amarelo, eu vou enxergar o amarelo claro. Além disso, tem um último pilar sobre cor que a gente precisa entender. E esse último pilar são as nuances. Mas o que é nuance? Nuance, reflexo e cor fantasia é a mesma coisa. E o que são isso aqui? O que é isso aqui? O que é nuance, o que é reflexo e o que é cor fantasia? É o que a gente enxerga. Então, eu tenho toda a numeração a partir do ponto, ou a partir da vírgula, ou a partir da barra, é a nuance, é o que eu enxergo. Lembrando, numa coloração, eu vou ter a altura de tom, ponto, nuance. Por exemplo, 7, 23. Eu tenho a altura de tom, nuance, ok? Tudo que vem depois da vírgula são as nuances. Basicamente é o que eu enxergo. Então, tudo que for ponto 1, eu vou enxergar acinzentado. É o reflexo que eu enxergo no cabelo da minha cliente. Tudo que for ponto 2, eu vou enxergar violeta, ou como algumas marcas preferem chamar, irisado. É o que eu enxergo, lembrem-se bem disso, é o que eu enxergo na cliente. O 3, amarelo, eu enxergo dourado. O 4, laranja, eu enxergo acobreado. O 5, vermelho laranja, eu enxergo acaju. O 6, vermelho. O 7, marrom, neutro. E o 8, verde ou mate. Na maioria das vezes, nas marcas, nós usamos o mate, tá? Não verde. A nomenclatura é como mate. Por que isso é importante? Porque tudo isso que eu falei está ligado à nossa estrela, que é a nossa estrela guia. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, numa coloração, eu usei 7.23 como exemplo, tá? Então, em qualquer coloração, eu tenho o primeiro número, que é a cor base, o segundo número, que é a cor nuance, certo? E o terceiro número, que também é uma cor nuance. Mas por que eu tenho duas cores nuances? Porque esta primeira cor, ela tem mais valor do que essa segunda cor. Tenho mais intensidade de 2, tá? Que no caso é o violeta, o irisado, do que de dourado. Eu enxergo mais violeta do que dourado numa coloração denominada 7.23. A gente vai imaginar um caso de uma cliente que chega aí no salão de vocês com uma cor. A minha cliente chegou, eu nunca vi ela na vida, não conheço. Primeiro eu vou conversar com ela, vou entender o que ela precisa, o que ela quer.
e ela simplesmente quer fazer um serviço de coloração. E aí eu vou fazer a análise do cabelo dela. Como que vai funcionar essa análise? Primeiro eu tenho que entender qual a cor de base dela, a cor base natural. Então, ó, cor base natural. E aí nós temos uma cor base natural 5, que é, já decoraram isso ou não? Que é um castanho claro, tá? Então, ó, castanho claro natural. Essa aqui é a base natural da sua cliente. Ela está com os 4 dedos de raiz, tá? 4 dedos, ó, de crescimento. O comprimento do cabelo dela, ela já é uma pessoa que faz colorações. Ela tem uma base avermelhada. Então vamos lá. Eu tenho um cabelo de base natural 5 que está com 4 dedos de raiz de crescimento. A partir desses 4 dedos, eu tenho uma base avermelhada. Por quê? Ela fez coloração há 5 meses atrás. Essa coloração ela foi para a praia. Essa coloração já desbotou. Então o que acontece? Eu tenho uma cor totalmente desbotada. E essa cor desbotou para um avermelhado. Ela tem 60% de cabelos brancos. Então eu tenho uma cor base natural 5, 4 dedos de crescimento, 60% de cabelo branco e o comprimento e ponta está avermelhado. Como que eu vou criar essa cor? Ela não quer isso aqui, ó. Ela não quer esse vermelho. O desejo dela é ficar com um marrom dourado. Então o desejo da minha cliente é ter um cabelo na altura de tom 7 e com uma nuance dourada. Ela quer um loiro dourado. E aí a gente precisa começar a colocar todo o nosso conhecimento em relação à nossa estrela, em relação às neutralizações em prática. Eu estou nessa base natural, castanho claro, tá? Na minha raiz. E eu quero subir 2 tons. Isso quer dizer que eu preciso de uma oxidante de 20 volumes. Eu quero só subir 2 tons. Então já foi definido que eu vou usar uma OX de 20 volumes. Feito isso, eu quero chegar aqui, ó, num 7. Isso quer dizer que a minha altura de tom é o 7. Então a primeira coloração que eu preciso usar é uma altura de tom 7. Ela tem 60% de cabelo branco. Isso quer dizer que eu preciso, pelo menos, que metade da minha solução de massa tenha 7.0. O 0, ele vai trazer para mim mais intensidade na cor. Se eu perceber que esse cabelo branco ele é muito resistente, eu posso optar por usar uma coloração 7.00, que ela é mais intensa, ou seja, ela tem uma cobertura maior para brancos. Então, já estou garantindo parte do desejo da minha cliente. Mas eu tenho a altura de tom que eu vou chegar. Na altura de tom que eu vou chegar, eu vou ter um fundo de clareamento alaranjado amarelo. O que vai acontecer se eu simplesmente pegar um 7.00 e colocar nessa cliente? O que vai acontecer nos fios que estão sendo abertos para receber essa cor? Com as lavagens, eles começam a ter um desbotamento. E aí, naturalmente, eles começam a aparecer o fundo de clareamento. Ó, qual o fundo de clareamento? A laranja, o alaranjado e o amarelo. Eu preciso neutralizar isso. Mas como que eu vou neutralizar isso? E aí vem a nossa guia, a nossa estrela guia. Eu não tenho um fundo de clareamento, eu tô indo pro 7, eu não tenho um fundo de clareamento laranja e amarelo. Isso quer dizer que eu preciso neutralizar o meu laranja. Porque o meu amarelo, ela não quer um resultado de nuance dourada. Então eu vou usar esse fundo de clareamento a meu favor. Então eu preciso criar uma coloração em que eu tire esse laranja que vai aparecer conforme esse cabelo for desbotando, aos poucos. Ou seja, eu preciso ter na minha composição de cor a minha cor referente à minha nuance aqui do azul, que no caso é um cinza. E o cinza é o ponto 1. Então, naturalmente, eu preciso acrescentar aqui ao 7.00 mais 7.1. Esse 7.1, ele vai só entrar para neutralizar o fundo de clareamento que esse tom aqui me dá. E aí, eu tenho dourado, né? Eu quero deixar esse cabelo, aquele loiro médio
bem dourado, bem bonito, é o que ela deseja, porque é o que ela gosta. Então, o que eu posso acrescentar nesse cabelo, além do 7.1? Eu posso acrescentar o dourado. Eu simplesmente posso vir com um 7.13, daí eu tenho cinza e eu tenho dourado na mesma composição, ou eu posso entrar com um 7.1 mais 7.3. Eu entrego o 1 para neutralização e entrego o 3 para dar o efeito de desejo da minha cliente. Naturalmente, eu vou ter um cabelo com um loiro médio, natural, dourado. Sem o laranja, porque o laranja, ele foi neutralizado. Ou seja, eu tirei o efeito laranja aplicando o 7.1, aplicando aqui na minha composição de cor o cinza. Espero que vocês tenham curtido essa aula, de verdade. Se vocês tiveram dúvidas em relação a isso, em relação à cor, é um assunto um pouquinho pesado, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, caminhando juntos aqui, eu vou conseguir entregar para vocês o material para vocês encontrarem a cor perfeita da cliente de vocês. A partir do momento que a gente consegue entender a base das cores, qual cor neutraliza qual cor eu devo incluir na minha proposta de coloração para neutralizar esse fundo de clareamento, que a maioria dos profissionais não pensam nisso, vai lá na tabela de cor, olha a cor que a cliente aponta com o dedo e simplesmente vai e aplica no cabelo da cliente. E aí a gente começa a ter essas revelações que não são legais a partir aí de algumas lavagens. Tenho certeza que vai ajudar muito, muito vocês. Certo? Espero vocês no próximo vídeo. Deixem suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, tá bom? E coloca a sua sugestão para os próximos vídeos, que toda semana vai ter um assunto novo relacionado à cor e à colorimetria. Espero você. Tchau, tchau!